Olá, muito bom dia. Encerrando a semana aqui no Aparecida Interessa ao Brasil, na sua companhia com as principais notícias da igreja. O Museu Nossa Senhora Aparecida foi inaugurado em 1956. É um espaço acolhedor que conta a história de devoção à Nossa Senhora Aparecida e guarda importantes peças religiosas. Vamos conferir. Nossa Senhora Aparecida foi inaugurado em 1956, com a bênção do primeiro arcebispo de Aparecida, o cardeal Mota. A história começa no prédio das Oficinas Gráficas de Arte Sacra de Aparecida, passando pela galeria do Hotel Recreio até o museu ser então transferido para o segundo andar da Torre Brasília em 1967, aqui no Santuário Nacional. O Museu Nossa Senhora Aparecida, ele teve início lá na década de 50. Em 1956, pela ação da dona Conceição Borges Ribeiro. Ela era professora, historiadora e moradora da cidade de Aparecida. Então ela começou a juntar artefatos históricos indígenas da região de Aparecida e devocionais. O que mais mudou, né? Desde o início de toda essa história, para ser contada também ao longo dessas 7 décadas, não é? Para cada devoto que vem aqui. Além dos objetos históricos reunidos aqui da região, nós recebemos muitos objetos que são chamados de ex-votos, que são objetos trazidos por devotos em agradecimento a graças alcançadas, que ajudam a contar um pouco a história da devoção à Nossa Senhora Aparecida. A variedade de objetos em exposições permanentes e temporárias é imensa. Entre os destaques, os paramentos papais de 3 papas que visitaram o santuário: Papa João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Cada vitrine conta um pouquinho da história, né? A gente tem vitrine de culto privado, que conta a história das imagens que antes vinham da casa das pessoas, as de uso coletivo, que ficavam nas igrejas, né? E as vitrines dos ex-votos, a corrente do escravo Zacarias, a pedra com a marca da ferradura, que foi retirada da porta da Basílica Velha, né? Hoje Basílica Histórica, né? A primeira basílica de Nossa Senhora Aparecida, onde o cavaleiro tentou adentrar com seu cavalo na igreja e a pata do cavalo ficou presa no degrau, né, mostrando aí a grandiosidade de Nossa Senhora Aparecida. Nos bastidores, a equipe da Reserva Técnica cuida das partes de pesquisa, preservação e armazenamento das peças. Hoje nós estimamos que temos 20 mil itens catalogados, mas há muitas outras coleções ainda em processo de inventário, porque a coleção que a professora Conceição Borges ela reuniu ao longo dos anos e depois veio sendo acrescido também pelas doações de devotos, né, é muito diversificado. Então nós temos objetos relacionados, por exemplo, à devoção popular, a prataria litúrgica e doméstica, temos coleções de arqueologia. Um trabalho minucioso de quem cuida de cada detalhe. Nós fazemos a manutenção de limpeza, fazemos os laudos técnicos. Quando é observada alguma necessidade de intervenção ou de algum apoio assim, conservativo, mais interventivo, né? Então nós temos apoio também no laboratório de restauro do museu e prestadores de serviços também especializados em determinado material, em metal ou pinturas, esculturas. Então, a nossa preocupação principal é com a conservação preventiva dessas peças para que elas possam durar por muitos e muitos anos. Visitantes de todo o país se encantam com as exposições. Eu achei muito interessante, é muito curioso, é bem interessante. Eu acho que é uma visita que vale a pena vir fazer aqui. Está tudo muito bonito, muito rico, né? Um conhecimento assim e traz para a gente bastante cultura, né? Essas culturas antigas e envolvida na fé, né? A família dos devotos evangeliza graças a você, meu irmão e minha irmã, que nos assiste e ajuda nessa grande obra de evangelização. Para quem ainda não faz parte da nossa família, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela ou ligue 0300 210 1210. Chegou a hora do nosso quadro Eventos Paroquiais.
Em Olaria, no Rio de Janeiro, a paróquia dedicada ao Santo Irmão Redentorista Geraldo Magela celebra no dia 12 de abril, às 9 da manhã, uma missa pelo jubileu do tricentenário de nascimento do santo. A celebração será presidida pelo missionário redentorista Dom Geraldo de Paula Souza. Também no Rio de Janeiro, no distrito de Morro do Coco, a Diocese de Campos está celebrando a festa de Nossa Senhora da Penha. A programação religiosa foi aberta no dia 5 de abril, com a missa presidida pelo padre Ademir Dias Mendonça, da Congregação dos Irmãos Mercedários da Caridade, e a apresentação do casal Paraninfo. No dia 12 de abril, acontecerá uma cavalgada saindo da matriz às 7 horas da manhã. Haverá também celebrações reunindo os devotos para a renovação da fé. E a programação segue até o dia 13. Aparecida interessa, @tvaparecida.com.br é o e-mail para você participar do nosso programa. Envie a sua sugestão de pauta e torne sua paróquia ou diocese notícia em todo o Brasil. Segue também a gente no Instagram, @jornalismo-tvaparecida. Em Aparecida está aberta até o dia 28 de abril a exposição fotográfica Gunga, o grande encontro, do fotógrafo Erasmo Balô. O projeto reúne 20 anos de documentação do Encontro Nacional de Congadas e Moçambiques, realizados na tradicional festa de São Benedito. Eu estive por lá e trago informações para você sobre essa exposição. Vamos ver. Gunga, o grande encontro, é uma imersão completa em fotos, vídeos e áudios. São 57 fotografias e mais de 200 vídeos e registros sonoros, que ampliam a experiência do visitante para além da imagem estática. O autor desses registros é o renomado fotógrafo Erasmo Balô. Eu sou nascido e criado na comunidade de São Benedito, né, muito próximo à igreja. Então, uma das primeiras lembranças que eu tenho de vida é realmente a festa de São Benedito, né? E obviamente, também as congadas, sempre me chamou atenção. Eu tenho lembranças de muito criança, saindo correndo para assistir a procissão. Então, aquilo me marcou muito, né? Eu não entendia muito nada do que eu estava vendo, mas eu achava bonito, eu ficava encantado, né? Conforme eu fui crescendo, a gente vai tendo um pouquinho mais de compreensão, vai aprendendo um pouco do significado, da importância do congado num todo, a questão histórica, a questão de fé, a questão simbólica, tudo que envolve, aí eu fui me apaixonando cada vez mais ainda. É uma exaltação de uma manifestação cultural, uma manifestação cultural que é um patrimônio reconhecido pelo IFAM e também ela é uma exaltação de fé. Eu gosto de olhar para essas fotos e pensar que elas têm alma, que elas não são só imagens, elas retratam muito mais que momentos. A gente consegue ouvir o som, a gente consegue sentir o cheiro da festa, a gente consegue materializar essas cores. Então, para além de uma importante representação histórica que foi construída com essa exposição, a gente também tem uma expressão de devoção, de fé muito grande. Mas afinal, o que são as gungas? Esses instrumentos, eles têm uma origem histórica muito bonita, então eles eram utilizados desde o início do cristianismo lá em África ainda. Aí depois, quando a gente tem aqui o cenário de escravização do Brasil, esses instrumentos, eles eram instrumentos de opressão. Então eles eram atados às pernas dos negros escravizados para que pudesse avisar se eles estivessem em fuga ou tendo algum movimento que não era adequado naquele momento. Ele ganha um outro significado quando ele é utilizado dentro dessa manifestação cultural tão bonita, que são os chamados saberes do Rosário, aonde ele passa a significar, ao contrário, a liberdade, ou então, numa visão mais devocional de fé, as próprias mãos de Nossa Senhora que estão segurando os pés daqueles que estão usando, guiando esses caminhos. O objetivo da exposição era justamente conseguir reunir parte do acervo do Erasmo, de mais de 70 mil fotografias, escolher fotografias que representassem e celebrassem de fato os congados e os moçambiques que por aqui passam. Então, nos últimos 20 anos, ele fotografou essa grandiosa festa, esses congados e moçambiques, e para mim é uma honra participar desse projeto, pois sou produtora cultural, mas nasci e cresci na comunidade de São Benedito. A exposição retrata a centenária festa de São Benedito aqui na cidade de Aparecida, muito popular e tradicional. Um exemplo disso é que personagens reais
fazem parte dessa exposição, como o menino Patrick, que veio lá de Minas Gerais e que foi retratado pela primeira vez aos 2 anos de idade e mais recentemente aos 21. A história dele também está aqui na exposição. Tem muitas pessoas que eu fui fazendo amizade, fui conhecendo e eu consigo acompanhar ano a ano essas mudanças. E aí, claro, com o tempo a gente foi criando uma amizade, um carinho, né? E quem já teve a oportunidade de conhecer ficou maravilhado com as cores e as belezas. Ele consegue mostrar, através das suas lentes, a tradução da miscigenação da cultura brasileira, né? A festa de São Benedito, para mim, é o calendário que inicia o calendário turístico da nossa cidade, mas, ao mesmo tempo, é um carnaval católico, onde essa miscigenação e essa cultura, que é o sincretismo religioso do Brasil, se une. Então, acho muito bonito. A TV Aparecida vai exibir no próximo domingo, dia 12, às 4 da tarde, o documentário inédito Maria, Essa Fé Que Me Leva, uma coprodução da TV Aparecida com a Andaluz Filmes. A produção retrata a devoção à Nossa Senhora da Penha, no Espírito Santo, pelo olhar de 3 mulheres devotas. O documentário tem a direção de Rodrigo Cerqueira e Roberta Fernandes. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o diretor Rodrigo Cerqueira, que está aqui. Muito bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Obrigado pela sua presença. E já começo te perguntando, né? Como que nasceu essa ideia, como que surgiu essa história? Bom dia, eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. A Festa da Penha, no Espírito Santo, é um elemento que marca a própria identidade do capixaba. E a ideia de fazer esse filme é um pouco uma oportunidade de mostrar para fora do Espírito Santo como é a devoção mariana, especificamente a Nossa Senhora da Penha no Espírito Santo. E eu acredito que para o capixaba também é um registro dessa manifestação cultural, dessa manifestação de fé, com um olhar que talvez um pouco diferente daquele de quem vive isso no dia a dia. E é a oportunidade, então, que a gente está trazendo de olhar para essa festa e para essa devoção, né, dentro de um filme e pelo olhar de 3 mulheres, como você disse, né? E como foi encontrar essas 3 mulheres, esses 3 personagens, para você traduzir essa grandiosidade tão gigante, né, em 3 pessoas? A gente traçou alguns perfis que a gente gostaria, como, por exemplo, o perfil de idade, que tivessem idades diferentes. A gente gostaria que tivesse uma personagem que viesse do interior, porque esse movimento, né, de pessoas saírem de cidadezinhas do interior para Vila Velha durante os dias da festa também é algo muito marcante e a partir disso a gente foi fazendo contato com as pessoas, identificando algumas e com certeza a gente fez uma seleção boa das personagens, porque a gente percebe no filme como é que as histórias dessas mulheres conseguem emocionar o público, né? Agora, eu imagino que para você deve ter sido uma experiência profissional também incrível, né? Poder retratar isso. Como foi para você ter essa oportunidade? Essa experiência é uma experiência que, de alguma maneira, aprofunda a gente no cotidiano da personagem, porque o que a gente propõe a elas é que a gente acompanhe elas durante algumas semanas que antecedem a Festa da Penha e pode mostrar o dia a dia dessas mulheres, né? Então, esse aprofundamento, para nós que estamos dirigindo o filme, ele é muito importante. E, ao mesmo tempo, permitiu que a gente pudesse olhar a relação que elas têm com Nossa Senhora da Penha, a maneira como essa devoção faz parte do cotidiano, quer dizer, então, entender um aspecto da fé que era diferente para cada uma delas, mas que, ao mesmo tempo, de alguma maneira, reúne todas as devotas, né, de Nossa Senhora. E o que é que te chamou mais a atenção nessas histórias, nessas mulheres? O que tocou mais no seu coração? Eu acho que as 3 personagens têm características diferentes, mas eu acredito que justamente esse ponto da gente conseguir enxergar como é que é a relação dessas mulheres com Maria, elas que têm Maria como exemplo e que, ao mesmo tempo, elas transferem esse exemplo para toda a comunidade, como é que
a atuação delas e a personalidade delas na comunidade, de alguma maneira, representam a própria presença de Nossa Senhora. Ok, agora para a gente finalizar então, eu queria que você fizesse um convite especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora na Aparecida Interessa ao Brasil para assistir esse filme, né, que foi feito com tanto carinho e com tanta responsabilidade. Tá certo. Maria, essa fé que me leva, nosso documentário, gostaria que a gente pudesse dividir no domingo, 4 da tarde, essas histórias com vocês e que vocês pudessem se emocionar da mesma maneira como a gente se emocionou acompanhando essas mulheres. Domingo, 4 da tarde, na TV Aparecida. Ok, recado dado. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Parabéns, viu? Eu que agradeço. E para você que está em casa, eu tenho um recadinho especial. A novena de Pentecostes já está disponível para você que deseja acompanhar aqui pelo Santuário Nacional, pela TV Aparecida. É uma oportunidade única de acompanhar com fé esse momento tão importante na nossa igreja. Então fica aí o recado, já está disponível pela editora Santuário. O nosso programa vai ficando por aqui. Você acompanha daqui a pouquinho a Santa Missa e pode acompanhar, claro, como sempre, com o seu livrinho Deus Conosco Dia a Dia. Tchau, tchau.